Nesse segundo vídeo, a gente vai ver adição e subtração para dentro dos números inteiros. Então, de primeira mão, a gente vai compreender como é formado o conjunto dos números inteiros, para assim a gente começar a entender como é que funciona a adição e subtração de inteiros. Então, eu sou Bruno Cabral e esse é o nosso segundo vídeo. As operações básicas de adição e subtração nos inteiros, ela é um pouco mais ampla do que nos naturais, justamente porque os números inteiros ele abrange uma parte aí que a gente não viu nos números naturais, que são os números negativos. Então, como de costume, nosso desafio inicial. Para esse vídeo eu vou lançar 2 desafios. Esse é o primeiro. Então pausem o vídeo, leiam e tentem desenvolver. Esse é o nosso segundo desafio. Nosso desafio voltado para números inteiros, onde ele traz uma pirâmide para ser preenchida e ser determinados os valores de cada macaquinho desses aí. Novamente, pausem o vídeo e tentem responder. Ao final dos vídeos eu vou resolver cada desafio desse aí com vocês. Então, os números inteiros. Primeiramente, ele é representado por uma letra grega Z e ele é composto pelos números positivos e negativos. Então, eles não têm parte decimal, eles não são números representados por vírgula. Eles têm os números negativos do lado esquerdo, tem o zero no meio e os positivos do lado direito. E ele é formado por a letra grega Z. Essa letra aqui que nós temos. Então, não pertence aos números inteiros, às frações, porque frações são números decimais, né, quando a gente efetua a divisão. Os próprios números com formato decimal, por exemplo, 3,25, isso não é um número inteiro. E os números irracionais, a exemplo do raiz de 2, nem os números complexos. Números complexos é visto lá no ensino médio, é um outro conteúdo à parte, né? Esse conjunto ele é infinito, assim como os números naturais, e ele pode ser representado dessa forma aqui. Do lado esquerdo temos os números negativos, do lado direito os números positivos e ao centro o zero. Para a direita ele é infinito, para a esquerda ele também é infinito. Para a direita ele é infinito positivo, para a esquerda é infinito negativo. Os números negativos eles são sempre acompanhados pelo sinal de menos e os números positivos pelo sinal de mais. E o zero ele é um número neutro, ele nem é positivo e nem é negativo. Antes de a gente começar propriamente com as operações de adição e subtração, é muito importante a gente ter em mente duas coisas. O que é o módulo e o que é o simétrico. Então, o módulo, também conhecido como valor absoluto, ele representa a distância do número até a origem, até o zero. Então, lá na nossa reta numérica, o zero está no meio. Se eu pegar um determinado número aqui, vai ser essa distância de A até zero. Mesma coisa acontece para um número menos A aqui. Vai ser a distância de menos A até zero. Sendo que o valor absoluto ele sempre é positivo. Então, o que é que acontece, né? Se eu quero saber o valor absoluto de menos 2, a gente representa isso entre duas barras e vai dar o valor positivo 2. Então, ele é representado nesse formato aqui.
com duas barras na vertical, e ele sempre vai dar um resultado positivo. Ou seja, o módulo de menos 2 ele vai ser mais 2. Já já a gente vai entender a importância do uso do módulo. Então, o módulo, ou valor absoluto, como eu falei, é a distância entre a posição que aquele número está até a origem dele com o zero. Então, aqui o 4, ele está distante 4 unidades do zero, assim como o menos 4 também está 4 unidades de distância do zero. Por isso que a gente diz que o módulo de menos 4 é igual a 4. Então, a ideia de módulo vem de distância. Simétrico. Simétrico nada mais é do que o oposto daquele número. Ou seja, se eu tenho um número positivo, o simétrico dele vai ser ele mesmo, só que com sinal de menos. O simétrico de um número positivo é um número negativo. Então, a gente tem aqui, ó, o simétrico do número mais 1 vai ser o número menos 1. O simétrico do número mais 2 vai ser o menos 2. Ou seja, menos 1 é oposto a mais 1. Esse positivo, esse negativo. Mesma coisa, mais 2 é o oposto de menos 2, mais 3 é o oposto de menos 3 e assim por diante. A ideia do oposto, do simétrico, quando a gente pega as suas distâncias, elas serão iguais, as distâncias deles para o zero, e quando eu faço a subtração dessas distâncias, o resultado ele vai dar sempre zero. Ou seja, a diferença entre a distância do número mais 3 com o seu simétrico, o que é o seu simétrico? É o menos 3. Então, se eu pegar aqui a diferença do 3 com o simétrico dele, vai dar 6. Por quê? Vamos entender isso aqui. Se eu pego o mais 3 e vou tirar menos 3, na verdade a gente está somando distância. Estou somando uma distância de 3 unidades com uma distância de 3 unidades. Ou seja, do 3 aqui negativo para o 3 positivo, a gente vai andar quantas casas? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que a diferença entre o 3 negativo e o 3 positivo, ele vai dar 6. Se eu troco a operação de menos por mais, a distância entre mais 3 a mais 3 com o oposto dele, isso dá zero. O que é que isso quer dizer? Eu estou anulando as distâncias. Estou pegando essa distância aqui do menos 3 até a origem e essa distância aqui estou subtraindo. Por isso que quando a gente está com esse tipo de questão, a gente usa a ideia do jogo de sinal. A gente vai ver isso já já com mais calma. Então, pegar o mais 3 e somar com o menos 3, isso representa somar o oposto. Somar o oposto vai dar sempre zero. Então, se eu tenho 2 e somo o oposto de 2, isso vai dar zero. Se eu tenho 1 e somo o oposto de 1, isso também vai dar zero. Ou seja, somar o oposto sempre vai dar o valor zero, que é a origem da nossa reta numérica. Então, para a gente finalizar essa ideia de oposto, o simétrico de menos 4 é o oposto de menos 4. Então, se eu tenho aqui menos 4, quem é o oposto do menos 4? Vai ser o menos 4, que vai dar mais 4. Ou seja, vamos lá, eu tenho 4 positivo e 4 negativo, certo? Então, quem é o oposto de mais 4? O oposto de mais 4 é menos 4. Quem é o oposto de menos 4? O oposto de menos 4 é o menos 4. Ou seja, quem é o oposto do número negativo? O oposto do número negativo é o número positivo.
Por isso, quando tem lá menos por menos, a gente diz que vai dar mais. Nada mais, nada menos do que a única justificativa é essa. Como eu falei, os números opostos têm uma simetria em relação ao zero. A distância do 4 aqui para o zero, ela é igual à distância do seu simétrico também para o zero. É importante a gente ter em mente essas notações aqui referente aos números inteiros. Vamos tentar compreender cada uma delas. Lá, quando a gente viu os naturais, quando eu colocava naturais com um asterisco em cima, estava dizendo que eram os naturais sem o zero. A mesma coisa acontece aqui. Vamos lá. Na primeira parte, a gente tem z com asterisco, ou seja, são os números inteiros sem o zero. Então, a gente vai ter a parte negativa e a parte positiva. O zero que fica aqui no meio, ele sai. Isso para o z com asterisco, que representa os números inteiros não nulos. Dando sequência, a gente tem o z positivo aqui. E é esse z com mais. Ele está dizendo que são os números inteiros positivos. Então, vai começar lá do 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Quando eu escrevo z positivo, é o mesmo que eu escrever os números naturais, já que os números inteiros positivos, eles são os números naturais. E aí, vale a mesma representatividade aí. O terceiro símbolo são os números positivos tirando zero. Ou seja, o z mais com asterisco é o mesmo que os naturais com asterisco, que são os números positivos começando no 1. O quarto símbolo aqui são os inteiros negativos. Então, a gente vai pegar só os números negativos, menos 4, menos 3, menos 2, parando no zero. E aqui é infinito para o lado esquerdo. E, por fim, se eu acrescento um asterisco nele, a gente vai ter os inteiros negativos não nulos. Ou seja, eu vou pegar todos os números negativos, excluindo o número zero. E aí a gente vai ter todos os negativos. A ideia de adição é a mesma que a usada para os naturais. A gente vai ter as parcelas e teremos aqui a soma como sendo o resultado da soma dessas parcelas. Para a subtração, a mesma coisa. Teremos o minuendo, teremos o subtraindo, teremos o resto ou diferença. A única mudança aqui é que agora a gente vai trabalhar não só com números positivos, mas também com números negativos. E aí a gente vai começar a fazer alguns exemplos para poder captar essas informações aí. As propriedades que a gente viu nos números naturais, elas são válidas também para os números inteiros. As mesmas usadas para adição e as mesmas usadas para subtração. Vamos recapitular elas aqui. A comutatividade, tanto faz eu somar 3 com 4, como 4 com 3. Então, tanto faz eu somar mais 4 com menos 3 e somar menos 3 com mais 4. O que não é válido para a subtração. A associativa ela também é válida para adição nos inteiros, mas não é válida para subtração nos inteiros. Mesmo exemplo que a gente viu nos números naturais. Se eu trabalhar com os números negativos, a gente vai perceber que não vai dar o mesmo resultado também.
O elemento neutro funciona também para os dois. Existe o elemento neutro nos inteiros. Se eu somar 0 ou subtrair 0, o resultado não vai modificar. E vamos a alguns exemplos. Primeiro, adição. Como é que eu adiciono dois números positivos? Simples. Para adicionar dois números positivos, a gente soma as parcelas e conserva o sinal do módulo do número maior. Então, a gente vai ter aqui, ó, quando os dois números possuem o mesmo sinal, somamos as parcelas e conservamos o sinal. Então, fazer 15 mais 43 é o mesmo fazer 15 mais 43, 5 com 3, 8, 1 com 4, 5. E a gente conserva o sinal. Como tem sinais positivos nos dois, a gente conserva o sinal de mais, dando o resultado mais 58. Se a gente tiver sinais iguais, só que agora negativo, vamos lá, mesma ideia. Quando os dois números possuem o mesmo sinal, observem aqui que eu tenho menos e menos. Se os dois possuem o mesmo sinal, a gente soma as parcelas e conserva o sinal. Então, a gente vai fazer novamente 15 mais 43, que vai dar 58, só que o sinal agora ele vai ser negativo, então vai dar menos 58. Isso aqui a gente pode reescrever como sendo menos 15. Ó, eu estou somando o oposto de 43. Quem é o oposto de 43? Se é o mais 43. Então, é o mesmo que eu diminuir o 43. Isso também vai dar menos 58. Terceiro exemplo. Agora eu tenho sinais diferentes. Quando a gente tem sinais diferentes, a gente subtrai, ou seja, pega o maior, que é 43, subtrai o menor. Para saber o sinal que vai usar, a gente vai usar a ideia de módulo. A gente tem menos 15, tem menos 15 e a gente tem 43. Então, quem é o módulo de menos 15? O módulo de menos 15, ele vai dar o próprio 15. O módulo de 43, ele também vai dar o 43. Então, nesse caso aqui, a gente tem que o maior é o 43. Pronto. Se o maior é 43, eu vou usar o sinal dele. Então, qual é o sinal do 43 aqui na operação? O sinal é positivo. Então, já sei que aqui a resposta ela vai dar positivo. E aí é só fazer a subtração. Novamente, quando os números possuem sinais opostos, a gente subtrai. 43 menos 15. Eita, aquele chamego lá, né? Vamos lá, tomar um emprestado aqui. 13 menos 5 vai dar 8. Aqui era 4, ficou 3. 3 menos 1, 2. Então, o resultado vai dar mais 28. Exemplo 4. A gente viu mais com mais, menos com menos, menos com mais, agora mais com menos. Novamente, observe que os sinais são diferentes. Aqui não aparece, mas tem um sinal de mais. Quando os sinais são opostos, o que é que a gente faz? A gente subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, a gente vai ter 15. Módulo de mais 15 é o próprio 15. Módulo de menos 43 é o próprio 43. Então, o maior aqui é 43. A gente vai usar o sinal dele. O sinal do 43 é negativo. Então, a gente já sabe que a resposta aqui ela vai dar negativa. E aí é só fazer 43 menos 15. Sinais diferentes, sinais opostos, a gente subtrai. A
A gente viu que essa conta ela vai dar 28. Então, resposta final, 28 negativo. Detalhe, quando a gente faz uma operação que a resposta dá negativa, a gente tem que colocar o sinal de menos. Mas quando dá positiva, não é necessário colocar o sinal de mais. Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram o que eu fiz para adição. E quando for subtração? A ideia é a mesma, de sinal igual e sinais opostos. Então, a gente precisa entender bem esse sinal aí de menos, esse sinal de subtração. Então, é a ideia do subsequente de um número, ou seja, significa o oposto desse número. Então, as regras elas são as mesmas que usamos para a adição, porém, a gente tem que, antes disso, ficar atento a escrever o oposto da segunda parcela. Como assim? A gente vai entender agora nos exemplos. Quando eu tenho mais 15 menos 43, é o mesmo que eu somar o oposto de 43. Então, eu tenho 15 menos mais 43. O que acontece? Quando eu tenho menos aqui, é o mesmo que eu somar o oposto de 43. Então, eu posso fazer 15 mais... Quem é o oposto de 43? É o menos 43. Trocando em miúdos, a gente pode fazer 15 menos 43. A gente viu esse exemplo lá atrás. A gente viu que aqui tem sinal de mais. Tem aqui um sinal de mais, que não aparece. Tem um sinal de menos. Sinais opostos, a gente diminui 43 menos 15, vimos que isso dá 28, conserva o sinal do que tem o maior módulo. Quem tem maior módulo? Vamos lá, o módulo de 15 é o próprio 15, o módulo de menos 43 é o próprio 43, então vou conservar o sinal do 43. O sinal do 43 ele é negativo. Detalhe, você tem que olhar para S de cá e não para o que está aqui. Então, o resultado vai dar menos 43. É por isso que a gente usa lá a ideia do jogo de sinal. A gente faz menos por mais, que dá menos. Porque vem da ideia de adicionar o oposto. Fazendo os seguintes, exemplo, então, quando os números possuem o mesmo sinal, subtraímos as parcelas e conservando o sinal do que possui maior módulo. Exemplo 6. Novamente, eu tenho um sinal de menos, então eu posso converter isso aqui para 15 mais 43. Então, quando eu estou subtraindo, é o mesmo que eu adicionar o oposto. Isso aqui a gente pode reescrever como 15 mais 43, e a gente viu que 15 mais 43, isso vai dar 58. Nesse caso aqui, a gente soma as parcelas e conserva o sinal. Então, vai dar o sinal positivo com a resposta de 58. Por isso que menos por menos ele vai dar mais. Exemplo 7. Menos mais 43. Menos 15 menos mais 43. Novamente, a gente pode reescrever como menos 15. Sinal de menos é o mesmo que somar o oposto. Somar o oposto é somar menos 43. Então, esse aqui vai ficar menos 15 menos 43. A gente viu que quando os sinais são iguais, conserva o sinal e soma os números. Então, vai dar menos 58. E, por fim, nosso último exemplo, quando a gente tem menos com menos. As parcelas, elas são as duas negativas.
Reescrevendo, a gente tem menos 15. Sinal de menos vira mais, né? Subtrair duas parcelas é o mesmo que somar o oposto. Somar o simétrico. O simétrico de menos 43 é mais 43. Então, isso aqui é o mesmo que 15 mais 43. E a gente viu que quando os sinais são diferentes, a gente subtrai 43 menos 15. Já vimos que isso dá 28. Então, aqui vai a resposta. Eu sei que dá 28. E o sinal, quando os números possuem sinais opostos, para isso aqui, a gente viu que a gente coloca o sinal de quem tem maior módulo. O módulo de menos 15 é 15. O módulo de 43 é 43. Quem tem maior módulo é 43, então a gente conserva o sinal do 43, que nesse caso é mais. Então aqui vai dar positivo. Olhando por essa perspectiva aqui de menos 15 menos 43, a gente pode ler do seguinte jeito. Quando os números possuem mesmo sinal, para esse caso aqui, a gente subtrai as parcelas. Então, subtraindo vai dar 28, que é 43 menos 15, e conserva o sinal do que possui maior módulo. Quem tem maior módulo é o 43, o sinal dele é negativo. Só que aí, aliás, a gente conserva o sinal de quem tem um menor módulo. Menor módulo, invertendo, a gente fica com mais 28. Por quê, né? Porque quando a gente faz o que eu expliquei anteriormente, adiciona o oposto 43 é mais 43, e o maior módulo aqui de 43 é positivo. Por isso que a gente usa mais. Então, a ideia do jogo de sinal, mais uma vez, menos ser mais, ela vem do simétrico. Para finalizar, deixarei aqui um exercício para vocês responderem. Exercício muito simples e bem facilzinho. Uma questão da OBMAP. Pausem o vídeo e tentem responder. Então é isso aí. Até o nosso próximo vídeo.